Né? Vamos lá, irmãos, abra sua Bíblia aí, vamos ficar de pé, rapidinho. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 13. Somente um versículo, a gente tentar ganhar tempo aqui. Livro de Daniel, glória a Jesus. Deus está aqui, tá, irmão? Amém, Jesus. Aleluia. Você tem liberdade para glorificar o Senhor. Deus está nesse lugar. Aleluia. Livro do profeta Daniel. Daniel fica no Antigo Testamento, logo depois do profeta Ezequiel. Daniel capítulo 5. Vamos ler somente o versículo 13. Quem achou diz amém. 13. Quem não achou de 13, Rafael, me espera. Ah, tudo certo. Te espero por amor. Por amor te aguardarei. Amor. Te esperarei, meu irmão. Glória a Jesus. Os irmãos do Me Acharam já conseguiram? Amém? Podemos ler? Podemos? Diz assim, irmãos, a santa palavra do Senhor. Daniel capítulo 5, verso 13. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Na verdade, continua falando, porque desde o primeiro momento, Pai, em que essa celebração começou, nós podemos sentir a Tua presença aqui, Pai. Então, continua falando. Deus, a começar em mim, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, me pega aqui nessa noite, me muda, Senhor, porque eu preciso sair daqui transformado pelo poder que há na Tua palavra, Deus. É o que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, meu irmão. Glória a Jesus. Há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a me aprofundar no livro de Daniel, mas não só no livro de Daniel, mas em toda a Bíblia, né? Eu sempre pensei que Daniel ele foi sempre um jovem durante todo o percurso do livro. Eu sempre falei, caramba, Daniel, né, como nós já sabemos, ele foi levado para a Babilônia, morador de Judá. Provavelmente Daniel ele era da linhagem de Ezequias, depois a gente vai ler isso lá em 2 Reis capítulo 20. Daniel foi levado para a Babilônia no ano 605 a.C., a primeira invasão de Nabucodonosor a Judá. E aí, levado para lá, ele tinha 13 anos, 15 anos no máximo. Alguns historiadores dizem, né, e tentam chegar nessa idade que Daniel tinha quando ele foi tirado da sua pátria e levado para uma pátria distante. E eu sempre achei, há 15 anos atrás, que Daniel ele sempre foi jovem durante todo o livro, mas não foi. Estamos aqui, irmãos, em Daniel capítulo 5, no ano 539 a.C. E se a gente fizer um cálculo rápido, né? 605 a.C., quando ele chega na Babilônia. E aqui no ano 539, nós estamos 66 anos depois dos primeiros fatos. 66 anos se passaram e Daniel já não era aquele jovem. 66 anos se passaram e ele já não era mais aquele adolescente. Aleluia! Presença de Deus aqui. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. O tempo foi passando e ele já não era mais aquele jovem. E aí, irmãos, o tempo, ele é especialista, sabe? Em nos tirar de propósitos. Se a gente não vigiar, se a gente não estiver alinhado com os planos e com os propósitos de Deus, facilmente iremos nos desviar, porque propostas aparecerão. Olha isso, Senhor, meu Deus.
Espírito Santo. Daniel no reinado de Nabucodonosor, irmão, você já conhece a história. Daniel, ele recusou os manjares. Quando ele chega na Babilônia, ele já impõe o seu padrão de vida. Não, manjar eu não quero. Não, prostituição eu não quero. Idolatria eu não quero. Não, não quero. Ele já chega falando não, exercitando não. E o não é uma palavra tão difícil. Ah, Senhor. Você consegue falar não aí? Fala aí. Não. Não. Vira pro irmão e fala pra ele. Não. Não. Agora vira pro outro irmão e fala pra ele. N-A-O, tio. Não. Não. Foi difícil falar? Não. Não é? Mas é difícil praticar. Ah. É fácil falar, mas é difícil praticar. Praticar o não quando as propostas aparecem. Ah, Senhor. E Daniel, ele entendeu, quando ele chega na Babilônia, ele, não quero. Eu vou me guardar. E você já conhece a história. Por ele se guardar, a Bíblia diz que Daniel, no capítulo 1, ele se torna 10 vezes mais inteligente do que todos os sábios lá na Babilônia. E meu irmão, começa a se destacar para você ver só. Eita! Começa a se destacar para você ver. Quando você começa a destacar, você começa a dar frutos. E frutos chamam pedras. Ah, Senhor. Filho, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Começa a se destacar para você ver. Começa a fazer a vontade de Deus. Você vai começar dando fruto. E dando fruto vai chamar pedras. E Daniel, ele foi odiado naquele tempo de Nabucodonosor. E Nabucodonosor morre por volta do ano 662 antes de Cristo. Ele morre e levanta um outro rei, que era o filho dele, chamado Evil-Merodach. Reinou só 2 anos só, de 662 até 660. Após Evil-Merodach veio o seu cunhado, Neriglissar. Reinou de 560 até 556 antes de Cristo, 4 anos de reinado só. E aí depois de Neriglissar, a gente vê o reinado de Nabonido, que era pai de Belsazar. E aí, irmãos, estamos aqui no ano 539 antes de Cristo. A Bíblia diz no início do versículo, no início do capítulo, quero que você acompanhe comigo aí. A gente precisa correr, porque o tempo hoje a programação ainda precisa acontecer, né, Marcinho? Então, o pregador precisa ser sábio. Vamos lá, Daniel capítulo 5, verso 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho. Em outras versões, havendo Belsazar ficado alegre. Não sei como está na tua versão aí. Ele ficou, anestesiado pelo efeito do vinho. Ficou bêbado, irmão. E bêbado, eita, você fica fora de si, e fora de si você mexe naquilo que não é para mexer. Meu Deus do céu, Senhor amado, preciso repetir isso. Quando você fica fora de si, você mexe naquilo que não é para você mexer. Ele estava lá, a festa estava rolando, sabe, irmãos? Tudo de ruim, idolatria, feitiçaria, prostituição, meu irmão, tudo de ruim naquela festa. A festa estava rolando, e aí de repente, com o efeito do vinho, Belsazar fala assim: olha só, manda trazer lá os utensílios que estão lá na casa do nosso... Manda trazer lá os utensílios que o nosso pai trouxe lá de Jerusalém. E eu preciso abrir um parêntese com você dessa mensagem. Abre a tua Bíblia aí, meu irmão, no livro de 2 Reis. Rapidinho, irmão, vamos lá. Precisamos correr hoje. 2 Reis, capítulo 20... Meu Deus do céu. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Deus está aqui. Senhor. 2 Reis capítulo 20, versículo 12 em diante, diz assim: naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou
Ezequias lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto. Olha só, irmão, sabe aquela história não tem nada a ver? Sabe? Tá muito normal, né? Vamos continuar aqui a leitura, ó. De onde eles vieram, Ezequias? De um país muito remoto. Vieram de Babilônia. E ele disse: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias, em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, ainda, até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Fecha parênteses. 605, Nabucodonosor, quando ele chega em Judá, ele pega os melhores. Ele pega os melhores, os mais inteligentes, e aí Daniel está entre esses melhores. E ele leva Daniel para lá. E junto com Daniel vai toda a mobília do templo. As taças de ouro, tudo do templo vai lá para a Babilônia. E aí eu quero abrir um outro parênteses. Abra sua Bíblia aí, rapidinho, em Esdras capítulo 1. Rápido, irmãos, vamos correr. Esdras capítulo 1. Vamos lá, vamos entender um pouquinho isso aqui. Isso é rápido, Marcinho. Esdras 1, a partir do versículo 7. Já dá pra gente ter uma noção. Esdras 1:7 diz: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas e 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.000. Repita comigo: 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Volta para cá, irmãos. Você sabe, né? Nesse mesmo ano, 539, a Babilônia, os medos e os persas entraram no palácio, conquistaram Babilônia sem luta alguma, uma grande estratégia de guerra. E a Bíblia diz que Deus usa Ciro para devolver todo o material adquirido. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Deus usa Ciro para devolver todo o material adquirido pelo rei Nabucodonosor para levar de volta para Jerusalém. E são esses mesmos utensílios que o bonitão do Belsazar, ele vai, e no momento bêbado da festa, no momento em que ele estava sob o efeito do vinho, ele vai e mexe. Meu irmão, eita, não misture o santo com o profano, hein? Meu Deus do céu. Meu irmão, se misturar o santo com o profano, vai dar ruim. Eu me lembro de lá de 2 Samuel capítulo 6. A Bíblia diz que Davi tentando levar a arca para Jerusalém. Davi, ele dá Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que os filisteus fizeram. E como é que os filisteus devolveram a arca lá para Jerusalém? 1 Samuel capítulo 4. Não, os filisteus devolveram, colocaram a arca em carros de boi, e a arca foi seguindo até o caminho direitinho, pelo caminho de Bet-Semes, e chegou a Kiriat Jearim. Aí Davi, foi assim? Então eu vou fazer assim também. Eita! Davi, foi assim que eles carregaram? Foi assim. A Bíblia diz que Davi, ele pega a arca e coloca em carros de bois e leva a arca para Jerusalém. E aí chegou em um certo momento, na era de Uzá, a Bíblia diz que os bois, eles tendem a tropeçar, e a arca,
Sabe aquela coisa que vai cair? Parece que vai cair. Os bois meio que tropeçaram e quando a arca ia cair, veio o filho do sacerdote, chamado Uzá, e ele tenta colocar a mão na arca para segurar. E meu irmão, a Bíblia diz que Deus consumiu Uzá naquela hora. Sabe por quê? Eita! Mãos impuras tocando no que é santo. Nossa, meu irmão, não toque no que é santo. O que é santo é separado, é intocável, Aleluia. É intocável. Nisso aqui não mexe não, meu irmão. Eita. Aqui não mexe não. Mexe em tudo quanto é lugar. Aqui não. E sabe, muitas pessoas hoje, muitos amigos que eu conheço, estão, sabe, passando por cima de princípios e querem receber promessas. Não vai acontecer. A Bíblia diz que o quarto grande mandamento, primeiro grande mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20. Segundo grande mandamento, não fará para ti imagem de escultura. Muito bom. Terceiro grande mandamento, não usarás o nome do teu Deus em vão. Legal. Quarto grande mandamento, guarda o sábado. A gente esquece dessas coisas. E aí Deus explica, não é só o dia do sábado, não. Deixa eu explicar para você, uma escala de 6 por 1. 6 dias você trabalha e no sétimo descansa. No sétimo dá para separar para mim? Eita. Tem gente que atropela isso e quer pedir bênção para Deus, irmão. Meu irmão, trabalhar de segunda a segunda nunca foi de Deus para você. Eita. Nunca foi e nunca será, meu irmão. Tem gente que está atropelando, está tocando naquilo que é santo, está tocando naquilo que é intocável. Meu irmão, vai dar ruim, filho. Vai dar ruim. A Bíblia diz em Gênesis, meu irmão, Deus é um pedagogo em Gênesis, né? Ele cria no primeiro dia, cria a luz. Haja luz e houve luz. Pô, legal. No segundo dia, Deus cria o firmamento, ele faz separação, sabe, entre céu e mares. Legal. No terceiro dia, Deus cria a terra seca, a porção seca. Legal. No quarto dia, Deus cria os luzeiros, ou os luminares, sol, lua, estrelas. Muito legal. No quinto dia, meu irmão, Deus cria os animais aquáticos e as aves. Legal. No sexto dia, Deus cria os animais terrenos. E o homem também, criado no sexto dia. E no sétimo dia, o que Deus fez? Descansou. Mas descansou? Calma aí. Deus é espírito. O espírito não tem esse corpo que a gente tem. Não tem essa soma aqui, ó, que a gente tem. Não faz sentido Deus descansar. Deus não é humano igual a gente. Deus não soa igual a gente. Deus não se cansa igual a gente. Por que Ele parou para descansar? Para nos educar. Para nos educar. Meu irmão, não faz sentido Deus descansar. Deus é espírito. Espírito não se cansa. Mas por que Ele parou? Para nos mostrar que tem um momento. Tem um momento na semana, tem um momento no meu dia que eu tenho que parar, aleluia, e me relacionar com aquilo que é santo. Eu não sei o que o mundo, eu não sei o que o diabo está fazendo você tocar naquilo que é intocável. Intocável. Não toque, não mexa naquilo que é santo, meu irmão. Não mexa no teu momento com Deus. Não mexa no teu tempo de Bíblia. Não mexa, não deixe nada mexer nisso, meu irmão. Se alguém mexer, se alguém tirar isso, vai dar ruim na tua vida em alguma área. A Bíblia diz que Belsazar, ele bêbado, vamos pega lá os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, né, na verdade, o nosso ancestral, o nosso antepassado, tirou lá da terra de Judá. Quando ele pega, meu irmão, os objetos sagrados, a Bíblia diz que naquela hora ali, ó, na mesma hora, no mesmo instante, aparecem os dedos na parede. Escrito Mene, Mene, Tekel e Parsim. E aí ele olha, e estava escrito em aramaico. Aramaico era a língua falada na Babilônia. O rei olha, fica trêmulo. Vamos voltar lá. Meu Deus. Daniel capítulo 5. Voltando aqui. Daniel capítulo 5, verso 5 também. Diz assim: na mesma hora, repita comigo, na mesma hora. Na mesma hora.
apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ele ficou doido. Na mesma hora escreveram na mão, Mene, Mene, Tekel e Parsim. O rei, nossa, ele chama os astrólogos, ele chama todo mundo, decifrem aí. Quem decifrar vai ser o terceiro dominador. Né? Entenda que naquele tempo quem estava reinando era Nabonido, seu pai. Só que nessa ocasião aqui, Nabonido estava no seu palácio de verão. Estava curtindo umas férias. E aí quem assume o reinado? Seu filho Belsazar, o príncipe. O príncipe assume o reinado e aí ele fala assim, ó, quem decifrar aqui, ó, será vestido de ouro, de vestes finas, terá um colar de ouro no pescoço e vai ser o terceiro dominador. E a Bíblia diz que os sábios de Babilônia não conseguem interpretar. E era fácil, tá, irmão? Acho que era aramaico. Não conseguiram interpretar. E aí a Bíblia diz, e aí entra a diferença. Aí entra quem não se contamina. Eita! Aí entra, aleluia! Quem, meu irmão, com o passar do tempo não muda. Meu Deus do céu! Porque, se você não se lembra, irmãos, a gente falou no início que Nabucodonosor morreu no ano 662 a.C. E aqui nós estamos no ano 539, quer dizer, 23 anos depois. Daniel já não era mais famoso assim, porque Daniel ele tinha um pouco de fama na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor respeitava Daniel, porque por ele, Daniel interpretou sonhos de Nabucodonosor. Daniel não foi só um, não, foi vários sonhos de Nabucodonosor que Daniel interpretou dele. Então Daniel ele tinha um certo conceito na época de Nabucodonosor. Aqui, irmãos, estamos falando de 23 anos depois, Daniel já não tinha mais aquele contexto assim. Quem entende, irmãos? Quem entende? Ele já não tinha toda aquela fama. Daniel por um tempo foi esquecido. Daniel por um tempo ele foi colocado de lado. E aí a Bíblia diz que nessa hora, a Bíblia diz que a rainha, que não estava na festa, ela fala assim, ô Belsazar, apareceu aí essa escritura na parede, você não está conseguindo interpretar não, né? Eu tenho uma, posso te dar uma dica? Belsazar, pode? Nervoso que ele estava, nos dias do teu pai Nabucodonosor, nos dias dele, há uns 23 anos atrás, existiu um homem que se achou nele, isso é lindo demais. Existiu nos dias do teu pai um homem que se achou nele graça, luz, entendimento e sabedoria. Belsazar, eu tenho uma notícia boa para te dar. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo, Belsazar. O quê? Manda chamar. Manda chamar. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, meu irmão? Você que está escondido aí. Ai, Rafael, ninguém me vê. Uma hora vão mandar te chamar. Vão mandar te chamar. É só você não mudar. Eita. É só você não mudar. Não deixa o tempo te mudar, não, meu irmão. Rafael, eu tô aqui esquecido no meu ministério. Tô aqui longe. Vão mandar te chamar. Espera. E a rainha, no teu reino, um homem que achou nele graça e luz. E o Belsazar manda chamar ele agora aqui. E aí Daniel chega na presença de Belsazar. E aí eu quero finalizar a mensagem nessa noite. Que foi o primeiro versículo que a gente leu. Daniel capítulo 5, verso 13. Diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu? O que está escrito aí? És tu? Aquele Daniel. Vou te falar o tema dessa mensagem nessa noite. Rodrigão, cadê o Rodrigo? O Rodrigo queria o tema da mensagem, né? Sabe qual é o tema da mensagem nessa noite? Esse não serve. Essa versão de mim mesmo, ela não serve. Eita. O diabo está perguntando, Belsazar está perguntando, vem cá, é você aquele? Porque essa versão de você não serve. Eu quero aquele Daniel lá, eu quero aquele
dos tempos, aquele que fez a diferença do tempo de Nabucodonosor. Eu quero aquele. E aquele é pronome demonstrativo, né? E você está falando com uma pessoa se referindo de outra. Isso é lindo, mano. Daniel chega diante de Belsazar e Belsazar: vem cá, é você aquele, Daniel? Em outras palavras, ele fala assim: vem cá, eu consegui te mudar? Isso é forte. Irmão, a Babilônia está aí, ó. Estamos vivendo em uma Babilônia. E o diabo é astuto. O diabo é astuto. Ele te oferece. E aí você vai mudando. A gente vai se adaptando. A gente vai entrando nos moldes. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele fala: irmãos, eu rogo, eu não estou pedindo não, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não, calma aí, não acabou. Glória a Deus. E não, olha o não de novo aí. Olha o não de novo. E não vos conformeis. Conformar é se adaptar. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação aqui, ó, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Belsazar pergunta para ele: vem cá, é você aquele? Porque essa versão eu não quero. Em outras palavras, Belsazar pergunta: vem cá, eu consegui te mudar? Vem cá, a Babilônia conseguiu te mudar? E aí você já conhece a história. Daniel vira para ele, fala: ei, os teus presentes fiquem contigo. Eita, eu não quero presente não, eu quero te entregar uma palavra. Eita. Aí Daniel começa a usar, sabe, Daniel é muito didático, e está escrito mene em aramaico, significa número, conta. Daniel fala assim: contou Deus o teu reino e acabou. Daniel é prático. E aí, mene tekel significa peso, medida. E aí ele fala: pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, que é o singular de Pérez, né? Ele fala assim: eita Deus, dividiu Deus o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Daniel entrega simplesmente essa profecia para Belsazar. E ele me diz que naquela mesma noite a profecia se cumpriu. Os medos e os persas entraram, e é linda a estratégia de guerra dos medos e os persas naquela noite. A Babilônia era cercada pelo rio Eufrates e Tigre, ficava lá no centro da Mesopotâmia antiga. E aí a Bíblia diz que historiadores dizem que os medos e os persas, eles mudaram o curso do rio. O rio Eufrates ficou mais baixo e eles puderam entrar pelos aquedutos da cidade. Entraram na Babilônia sem guerra nenhuma. No outro dia pela manhã, quando os babilônios acordaram, já era um novo governo. Naquela mesma noite a profecia se cumpriu. Sabe por quê? Alguém tocou naquilo que era intocável. Naquela mesma noite a profecia se cumpriu. Sabe por quê? O que é santo, meu irmão. Aleluia. Em meu momento com Deus, a minha vida com Deus, meu trabalho não pode tocar. Meus filhos não podem tocar. Aleluia. Não podem tocar. O que é santo é santo. Belsazar foi mexer naquilo que não era para mexer. Não mexa, não toque no intocável. Amém, meu irmão? Deus abençoe você. Amém.